Boa noite, amada igreja. Para nós é uma grande alegria estar aqui em mais uma quarta-feira para adorar, bendizer e glorificar o nome do nosso Deus. Junte-se a nós, adore o Senhor. Festa
rompendo em fé. A cada dia nós vamos viver rompendo em fé. De fé em fé. E o justo viverá pela fé. Agradeço a Deus por estar, pela tua presença aí, estar junto conosco nessa noite, pelos irmãos e irmãs que estão aqui conosco também. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um culto online, né? Mais uma quarta-feira aí com Deus, e nós agradecemos a Deus por essa oportunidade e esse privilégio. Quero deixar aí um anúncio para você, membro da igreja, para você, amigo visitante, que próximo domingo, dia 9 de agosto, domingo do Dia dos Pais, nós vamos, a partir de 9h30, realizar um culto pela manhã, de 9h30 às 10h30, e realizar outro culto à noite, de 19 às 20 horas. Serão 2 cultos presenciais, né? Nós estamos com um número reduzido, por causa do distanciamento, que é de praxe, né, fazer nesse momento. Então nós estamos orientando a você que escolheu vir no culto pela manhã, que não venha à noite, e você que escolheu vir ao culto à noite, que não venha pela manhã, tá bom? E assim nós vamos tentar fazer com que todos participem, tá? Na medida do possível. Continuo dando a recomendação que os idosos, nesse momento não é recomendada a vinda dos idosos, nem de crianças abaixo de 12 anos. Isso é uma recomendação, não é uma proibição, mas é uma recomendação apenas, tá ok? Se você vier, se o idoso vier, ele vai ser bem recebido e vai participar do culto, usando a máscara, medindo a temperatura ali na entrada, fazendo uso do álcool gel, tá? Nós temos aí uma equipe de recepção, com todo esse trabalho, todo esse cuidado, aqui em cima orientando a você que acessar a igreja pela rampa, descer pela rampa, que acessar pelas escadas aqui pela parte frontal, descer pela parte frontal, você que acessou pela rampa, sentar nos bancos mais atrás, você que acessou a parte frontal da igreja, sentar nos bancos mais à frente, para que não haja aglomeração nem na entrada e nem na saída do culto, né? Recomendando também que não haja aperto de mão, abraço. Vai chegar o momento, né, que a gente vai poder nos confraternizar como a gente faz, como a PIB de Pilar faz, como a família PIB de Pilar faz, abraçando, né, dando a mão com muito carinho, com muita fraternidade. Mas por enquanto, nessa primeira fase, nós ainda não vamos poder fazer isso, né, no momento. Os cultos de quarta-feira, eles vão prosseguir sendo online, ok? Então, o que é presencial? Apenas os cultos de domingo, a partir do próximo domingo. Quarta-feira, eles vão continuar sendo online, aí, transmitido via Facebook, tá? Que é a nossa plataforma que temos usado nesse momento. Eu queria fazer um momento de oração com você que está aí participando do nosso culto. Antes, quero lembrar você, para você compartilhar esse vídeo, convidar os seus amigos para participar do culto, né? É uma bênção estarmos adorando ao Senhor. Não fique com isso sozinho, divida, né? Convide seus amigos, a sua família. Olha, temos o culto online, está tendo culto agora. Você pode, acesse aí o Facebook, participe conosco, tá bom? Para a gente poder divulgar a palavra do Senhor. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, no Salmo número 4, nós vamos ler o verso 3. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, vamos estar orando, tá? O texto ele diz o seguinte: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. O salmista ele entendia, né, o Salmo de Davi ele entendia que Deus, né, está indo de encontro àqueles que buscam o Senhor. Quando ele fala a questão do piedoso, é aquele que clama ao Senhor, aquele que separa tempo para falar com o Senhor, que tem esse compromisso consigo e com Deus. E aí o Senhor ouve o clamor do salmista. Querido, Deus ouve o nosso clamor. Apesar de nós, como eu sempre digo, né, das nossas falhas, das nossas dificuldades, o Senhor ouve o nosso clamor.
E é com essa fé que o Senhor está ouvindo a nossa oração, o nosso clamor. Nós vamos fazer esse momento, este é um momento de fé. Nós temos alguns pedidos aqui em mãos, e você também deve ter alguns pedidos aí com você no seu coração. Eu convido você a dobrar o seu joelho nesse momento, você que puder e quiser, e vamos clamar ao Senhor, né? Esse Deus que ouve o nosso clamor. Vamos falar com Ele nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, graças, Senhor, nós te damos, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. A tua graça, a tua misericórdia tem nos alcançado. Deus, entendemos que o teu amor é derramado, ó Deus, em nosso favor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha a perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, sejam eles em pensamentos, em palavras, em ações. Que o Senhor venha nos perdoar, Pai, e que o Senhor venha purificar a nossa vida, purificar o nosso caminho, nos dar direção do Teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, nós temos alguns pedidos aqui, irmãos, nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor nesse momento. Quero pedir ao Senhor pela vida do teu filho irmão Humberto da Conceição. Abençoa o teu servo, Senhor, os medicamentos que ele está usando nesse momento, que possam fazer o efeito desejado, Senhor. Cuida do teu servo, toma pelos teus braços, Senhor, e que em breve ele seja recuperado a sua saúde. Eu também quero colocar diante do Senhor a tua filha, irmã Aldina, mamãe do irmão Moisés. Abençoa a tua filha, Senhor, na demanda presente agora de saúde. Deus, em nome de Jesus, vai com a tua providência ali em favor da tua filha, da tua serva, Senhor, e que todas as coisas sejam voltadas para abençoar a vida dela, seja a orientação médica, seja os medicamentos, ó Pai. Essa é o nosso clamor, ó Deus, em favor da vida da tua filha. Também da tua filha Maria Flores, seja com ela, seja sustentando a sua vida, dá saúde à tua filha. Pai, na situação difícil que ela está passando agora, dá saúde, que o Senhor também vá de encontro à necessidade dela, toque no seu corpo, Senhor, e abençoa a tua filha. Abençoa também o nosso amigo Álvaro dos Santos, pedido da nossa irmã Joanéia, e seja com ele, ó Deus, acometido de Covid-19, vai ao encontro dele também. Deus, abençoa os médicos que estão cuidando do Álvaro dos Santos, ó Pai, para que ele receba o melhor tratamento, ó Deus, um tratamento adequado, para que ele possa também passar, ó Deus, por esse vírus e possa, ó Deus, do outro lado cantar o hino da vitória, Senhor, e reconhecer que o Senhor estava com ele em todos os momentos. Toma também, Senhor Deus, o nosso Benjamin nas tuas mãos, a cirurgia de correção que ele vai precisar fazer, que o Senhor esteja com ele, seja com os médicos, ó Deus, com a equipe médica, cuidando da vida do nosso Benjamin, abençoando seus papais, sua mamãe Selimar, seu papai João, seus irmãozinhos, ó Deus, Davi e Miguel. Toma essa família nas tuas mãos, sustenta pelo teu poder. Eu também quero clamar ao Senhor, ó Deus, pela vida do Benjamin, netinho do pastor Kleber, da PIB do Bananal. Senhor, essa criança está em um estado muito grave, Pai, e eu peço ao Senhor a tua misericórdia, a tua graça sobre a vida desse bebê, que ele possa, Senhor Deus, se recuperar dessa enfermidade. Deus, para os médicos é impossível, mas para o Senhor tudo é possível. Então, ó Deus, assim como tu fizeste o nosso Benjamin, milagre, faça milagre também na vida do Benjamin, netinho do pastor Kleber, Senhor. Em nome de Jesus, toma sua mamãe, seu papai nas suas mãos, para que eles possam também ter paz no coração nesse momento tão difícil. Deus, estenda a minha oração aos demais enfermos da tua casa. Tu vai visitando cada uma, Senhor, ministrando a cura do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque temos contemplado milagres no nosso meio. Isso é sinal do Senhor para nós. Deus, toma os nossos idosos também nas tuas mãos, cada um deles, nas suas lutas e necessidades. Que o Senhor venha de encontro à necessidade, ó Pai deles, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma os ministérios da igreja nas tuas mãos, a começar pelo ministério diaconal. Toma os diáconos nas tuas mãos, Senhor.
Abençoa a liderança dessa igreja, para que possamos andar unidos e coesos, num só pensamento, num só caminhar, como diz a tua palavra. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que a palavra seja unânime entre vocês, porque isso é salutar, isso vem do Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, Senhor, nas demandas que temos na nossa igreja. Nos ajuda, ó Deus, a passar por essa pandemia. Deus, ajuda o nosso estado, a nossa nação, ó Pai, a passar por essa pandemia. E nos dê a direção do Teu Espírito Santo. Abençoa Teu filho João Moisés, estará ministrando a palavra, que ele possa falar da parte do Senhor para os nossos corações. É a oração que te fazemos. E em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe cada uma. Irmão Moisés já está ministrando a palavra do Senhor nesse momento. Boa noite. É com muito prazer e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que mais uma vez eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que vem sendo alvo dos nossos estudos, segundo o tema que o pastor sugeriu para meditarmos durante esse mês de agosto. Né? Eu quero desde já convidar a Débora para que venha aqui e que ore por mim. Né? Aquelas coisas que acontecem toda vez que a gente vem para cá, mas toda vez tem que convidar. Né? Enquanto isso, você, se não estiver com a Bíblia, já pegue, acesse. Senhor Deus maravilhoso, muito obrigada, Pai, pelo dia que o Senhor nos concedeu. E que, Pai, neste momento, Senhor Deus, eu venho te pedir que o Senhor use do Filho para falar aos nossos corações a palavra que o Senhor mesmo já plantou no coração dele. Senhor Deus, e que, como sempre falo, Senhor, que sejamos a resposta para as perguntas que o Senhor nos fará hoje, através da tua palavra. Senhor Deus, que vivamos a tua palavra dia após dia, que sejamos referenciados à tua presença. Abençoa o teu filho, usa o teu filho, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos pensando nesse mês de agosto sobre o tema Forças para Continuar Caminhando. O versículo que é base para este pensamento está em 1 Reis, no capítulo 19, e no versículo de número 7. Quando Isaías, após fugir, é visitado pelo anjo e o anjo fala com ele pela segunda vez. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite a respeito da força necessária para continuar caminhando, mas gostaria de tirar o foco da mensagem que o anjo trouxe para Elias e que a gente pudesse colocar o foco em Elias e, colocando o foco em Elias, procurar entender o que aconteceu na cabeça de Elias, o que ele pensava e que maquinações tomou posse dele, a ponto dele, após ter enfrentado os profetas de Baal, que eram 450, e mais 400 profetas de poste ídolos que Isabel havia treinado para o culto ao Deus a quem ela servia, e depois de enfrentar isso, ele foge diante da ameaça de Jezabel e procurar, ao achar essas respostas ou supor o que teria acontecido, nos ver como que a gente se identifica com ele nessas situações e como Deus fala com ele da forma que falou com ele e como ele poderá nos falar também. Para tanto, capítulo 19 de 1 Reis, a partir do versículo 1, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Israel estava dividido, Rio do Norte, Rio do Sul, e ambos já haviam se distanciado do culto a Deus. A religiosidade agora era uma outra estranha. A gente precisa lembrar também que o povo de Israel havia sido forjado a partir da sua religiosidade. A gente fala hoje de Estado laico,
né? Mas naquela época não tinha Estado laico. Na verdade, o povo era identificado pela sua crença e Israel deixou de cultuar a Deus, desviou do foco, do caminho, da proposta e do próprio concerto que eles haviam feito com Deus. E quando Acabe se casa com Jezabel, que era sacerdotisa de Baal, eles desviam o povo para cultuar a divindade a quem Jezabel cultuava. E dessa forma começa a perseguição aos sacerdotes, aos profetas de Deus, e ela mesma implementa uma campanha para matar os profetas, mas Elias sobrevive a essa perseguição. E depois de desafiar os profetas, né, ele chama todo o povo, vai para o Monte Carmelo, eles clamam a Baal, Baal não responde. Quando Elias clama, Deus responde com fogo, e no desafio era o Deus que respondesse com fogo, era o Deus verdadeiro. O povo se volta para Deus. Elias mata todos os profetas e Acabe faz Jezabel tomar conhecimento desses fatos. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: faça-me o Senhor, faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zinco, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zinco, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Elias era um profeta que tinha muito vigor físico. Se tinha uma coisa que não faltava a ele, era vigor e coragem para enfrentar os desafios. Quando os profetas são perseguidos, ele continua e tem a sua vida salva e guardada por Deus. Depois de desafiar os profetas de Baal e os dos postes ídolos, ele os mata a todos, 850 ao todo. Se a gente pensar que ele fez uso de uma espada bem afiada, ele precisou de dar 850 golpes para decapitar a todos aqueles profetas. Muito vigor. Isso acontece no Monte Carmelo. Depois ele vai para Jezreel, que dá mais ou menos uns 20 quilômetros de percurso. Lá ele toma conhecimento da ameaça de Jezabel e vai para Berseba, que é mais ou menos 200 quilômetros distante. E depois de se alimentar, ele caminha, a Bíblia vai dizer que ele caminha 40 dias e 40 noites até o Horebe, né? A gente não sabe exatamente onde ficou o Horebe, supõe-se os estudiosos de geografia bíblica de 2 pontos. O mais próximo deles, de Berseba, fica a 400 quilômetros mais ou menos. O segundo possível lugar fica a quase 1000, para vocês terem ideia do vigor que Elias tinha. E ele foge, né? E um camarada com vigor, com forças para uma empreitada dessas, por que foge diante da ameaça? Primeira resposta possível para a fuga de Elias é o fato de que ele achou que o propósito de seu ministério era acabar com o culto a Baal com seus profetas. E quando isso acontece, ele evoca para si as férias, a aposentadoria. Ele acha que combateu o bom combate, que encerrou a carreira e guardou a fé. Se a gente usar a analogia da armadura da fé, ele se despe de tudo aquilo, do capacete, da couraça,
do escudo, da espada, das sandálias de guerreiro e coloca a havaiana nos pés, se deita na rede e vai regalar. E quando ele ouve a ameaça de Jezabel, ele não tem forças para juntar o vigor, a intrepidez que tinha e encarar mais essa. Ele simplesmente foge. Parece, guardado as devidas proporções, com alguém que encara o desemprego por algum tempo e vive da ajuda dos familiares, dos irmãos, talvez da beneficência da igreja, se for um crente e for membro de uma igreja como a nossa, e trabalha fazendo serviço aqui, outro ali, mas não tem nada certo. Um dia ele consegue uma porta de emprego ou passa num concurso e ele muda de categoria, ele deixa de ser um trabalhador e passa a ser um empregado, e agora ele tem o salário no dia certo, ele tem férias, ele tem 13º, ele contribui para a sua previdência, ele pode começar a planejar, dependendo do emprego, tem um plano de carreira, e ele já começa a ter algumas seguranças, muda a forma de se vestir, muda o guarda-roupa, talvez compre o primeiro carro, o segundo carro, dependendo da necessidade que ele tenha, mas quando por um motivo qualquer do mercado financeiro ou por conta da mudança da gestão no setor público e ele se vê desligado e encara o desemprego novamente, ele se esquece que o Deus que o sustentou antes de tudo aquilo e estava com ele durante a bonança é o mesmo que continuará com ele daqui para frente. E aí, ao invés de ter fé a partir da experiência e aceitar com naturalidade e continuar orando, continuar servindo a Deus e continuar crendo, a gente às vezes, nessa situação, a gente começa a reclamar e nada mais presta e de repente a gente põe até em xeque Deus e a igreja e as nossas convicções. Isso acontece com muita frequência entre nós e talvez isso tenha acontecido também com Elias diante daquela ameaça. Ele achou que tinha acabado e a gente às vezes acha que porque conseguiu alguma coisa, porque nos formamos, porque agora estamos encaminhando a carreira, que não vamos ter adversidades, que não vamos ter problemas, e quando eles vêm, a gente esquece o que aconteceu. Uma história recente do Brasil, nós tínhamos inflação de quase, ou mais de 80% ao ano, E hoje, quando fala de inflação de 6%, 7%, a gente fica com medo, A gente quem tem algum empreendimento fica com medo, quem é empregado fica com medo, quem está pensando em investir fica com medo, quem está pensando em estudar fica com medo, por causa de 7%, 8% de juros ao ano, talvez 12%, e a gente esquece que há menos de 30 anos a nossa realidade era de 80%, mais de 80% de juros, e Deus nos sustentou durante essa época. Então, quando Elias se vê nessa situação, ele não tem outro caminho senão a fuga. Ele se recusa a encarar mais aquela. Se Jezabel tivesse o ameaçado antes, uma semana antes, talvez, ele ter encarado os profetas, ele ia rir, que ele era muito engraçado, ele gostava de debochar. Então ele debochou dos profetas de Baal, quando não havia resposta. Deve estar dormindo, deve estar surdo, grita mais alto, deve ter tirado férias. Ele zombava da situação. Se Jezabel talvez tivesse o ameaçado antes, ele ia zombar, talvez, como se dizia, ele ia sair palmitando o dente, vem. Mas depois dele achar que havia cumprido a missão dele, o seu ministério, ele não consegue reagir. Ele vai para um lugar chamado zona de conforto, o pior lugar para qualquer pessoa. Outro dia eu estava assistindo uma aula de um professor da USP e ele comentou que na época que ele estava se formando na USP mesmo, uma professora dele que havia passado por tortura e prisão durante o regime militar, ficou sob tortura durante 3 meses e todo dia era interrogada sob tortura com pressão, e depois de 3 meses foi anunciada para ela que
iria mudar a pessoa que ia interrogar, e ela teve medo, né? Porque ela já estava acostumada com aquele interrogatório, com aquela pessoa, e ela criou uma zona de conforto. Para a gente ter ideia do tipo de situação que a nossa mente pode causar. Às vezes a gente se acostuma e cria zona de conforto até sobre tortura, né? Então imagina Elias na bonança, né? Acabaram-se os profetas, o povo o ajudou, não deixando ninguém escapar, agora acabou o culto a Baal. Então criar uma zona de conforto para ele era uma coisa natural, e acredito que tenha sido a sua isca e a sua fragilidade para aquele momento. Que Deus nos livre dessa zona de conforto. Seguindo o texto, nos diz a partir do versículo 8: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Eu já mencionei qual poderia ter sido a distância que ele caminhou. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio a voz do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Interessante que quando Deus chama Elias, o reino não está em paz. Jezabel estava matando os profetas do Senhor. E ele é chamado num momento de turbulência, né, de ventos fortes, de derrubar árvores e de balançar todas as estruturas. E ele é chamado para ministrar nessa época. E ele ouve Deus falando com ele nessa situação. Mas aqui, nesse momento, por conta da situação de conforto, da zona de conforto que ele imaginou para si, ele se recusa a ouvir Deus falar no vento. Interessante que o registro da palavra diz: e eis que passava o Senhor, e um grande vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. A expressão "e o Senhor não estava no vento" era a suposição de Elias, que não queria mais ouvi-lo naquela sintonia. Ele não queria mais turbulência. E muitas vezes somos nós. Iniciamos um ministério com poucos recursos, com grandes desafios, sem apoio, às vezes, de quem a gente gostaria de ter ao nosso lado, nos apoiando, e a gente vai e desenvolve o ministério, e ganha projeção, e ganha previdência, e ganha visibilidade, não é a palavra hoje, e talvez ganhe mídia, né, e alcance o mundo através das mídias digitais, das propagandas, formas de divulgar o trabalho. E quando acha que já fez tudo e alcançou o topo, e alguém talvez convide para começar tudo do zero, aí, não vou porque tem rejeição, tem pessoal que é contra, eu fui abandonado, eu fui esquecido, só lamenta e se recusa a começar de novo, não por conta do desafio, mas por conta daquilo que já evocou para si. Não quero, se for nesse nível, né? Tem que ser em outro patamar, não quero começar lá de baixo.
de novo. A sintonia está diferente, a gente quer ouvir em outra sintonia. E aqui talvez tenha sido a situação de Elias, a zona de conforto criou para ele dificuldade de ouvir Deus no vento, nem a possibilidade de que aquelas pedras caindo fechassem a entrada da caverna e ele ficasse preso ali dentro, nem isso faz com que ele saia, ele fica lá. E depois do vento vem um terremoto, as placas tectônicas começam a se abalar e os montes ameaçam derreter, e agora não é só a possibilidade de fechar a entrada da caverna e ele não sair, mas agora é a possibilidade da caverna ruir sobre ele e ele morrer soterrado. Mas nem isso faz ele sair de lá, e para ele Deus também não está no terremoto, mas essas coisas estão acontecendo diante do Senhor. E a terceira expressão aqui é: e depois do terremoto um fogo. Ele que tinha sido o cara que evocou fogo do céu para consumir o holocausto que ele preparou ao Senhor, ele que chamou e foi evidência da manifestação de Deus para ele naquela hora, e que deu vitória sobre os profetas de Baal, que era o fim do ministério dele. Agora, fogo não é para ele presença de Deus, não significa manifestação de Deus, e para ele Deus não está no fogo. E se a gente andar com a Bíblia mais um pouco, né? Depois que Acabe morre e Acasias passa a reinar em seu lugar, acontece uma situação lá que ele manda ir consultar um outro Deus fora de Israel, e o profeta intercepta os seus mensageiros e fala: ele não vai sair da cama, não vai morrer. E o rei manda chamar ele, mas não convida para um bate-papo, né? Manda um capitão com 50 soldados. E quando o primeiro capitão chega lá, fala assim: ó, homem de Deus, desce. E Elias, de onde está, fala assim: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e teus 50. Já, fogo do céu consome. Ali era a manifestação de Deus. Aí vem o segundo: homem de Deus, desce. Aí, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma você e os teus, e acontece de segunda vez. Ele já havia chamado o fogo do céu lá no Monte Carmelo para matar os profetas, agora ele chama para matar os inimigos, mas aqui na caverna ver fogo para ele não era manifestação de Deus. Deus não estava no fogo. Ele se recusa a ouvir Deus falar através das formas que Deus já havia se manifestado e que ele mesmo sabia que era manifestação de Deus, por conta de não se identificar com o desafio ou com aquele tom. Mas quando ele ouve um cicio, um vento, uma brisa suave assoviando na entrada da caverna, aí, aqui não diz que Deus estava no cicio, só diz que ele envolve o manto na sua cabeça e se coloca na entrada da caverna para ouvir Deus, né? Só depois disso que ele ouve. E isso muitas vezes somos nós. Nós não queremos estar no olho do furacão, né? Nós não queremos estar nos lugares onde as coisas não estão bem firmes. Nós não queremos estar num lugar sob ameaça de fogo. A gente quer tranquilidade. Como diz o poeta popular, né? Eu não sou diferente de ninguém, quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando está mais para bom que para ruim. E era isso que ele estava querendo, né? Teologia de Lulu Santos. Ele queria que as coisas estivessem mais para bom do que para ruim, mas naquela hora não estava mais para bom, por causa da forma como ele havia se colocado diante do desafio que tinha pela frente. Interessante aqui também é a forma como Deus responde a Elias diante dessa situação. Quando ele começa a reclamar, né? Eu fiquei só, e ele começa a se queixar, Deus faz a pergunta a ele 2 vezes: o que fazes aqui, Elias? E ele responde praticamente igual. Na segunda resposta ele acrescenta um superlativo: tenho sido em extremo zeloso. Ele se lamenta, né? É como o filho mais velho lá na parábola do filho pródigo, né?
Eu que tenho te servido há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento teu, tu nunca me desse um cabrito para eu festejar com os meus amigos, vindo esse teu filho, não é irmão não, né? Não é irmão dele não, é o filho do pai. Vindo esse teu filho que gastou toda a tua fortuna com as meretrizes, ele sabia onde o irmão estava, sabia em qual situação estava, sabia que já havia acabado o dinheiro, que ele estava na miséria, o coração dele não se move. Vendo esse teu filho que gastou tudo, tu mata para ele o cordeiro cevado, né? Ele lamenta, é só queixa. Então, Elias está na mesma situação aqui. Eu tenho sido em extremo zeloso ao Senhor. E é engraçado que isso fala mais para a gente da situação mental, psicológica de Isaías do que o "e fiquei só e procuram tirar minha vida", porque a vida dele, ele mesmo já não a tinha por preciosa. Ainda agora nós vemos que ele chegou a pedir para si a morte. Senhor, me mata, eu não sou melhor que os meus pais, acabou, né? Eu não quero continuar vivendo. Então a queixa dele aqui, procuram tirar minha vida, não diz nada. Mas por tenho sido um extremo zeloso, sim. Quantas vezes nós nos dedicamos ao ministério, achamos que estamos fazendo muito e que somos peça importante, e quando acontece alguma coisa no ministério que a gente contribui e o nosso nome não é citado, a gente fica na mesma situação de Elias. Não adiantou nada eu ter feito, ter levantado, eu estar sempre lá, nem lembraram de mim. Coitadinho de mim, também não vou sabotar a obra de Deus também, não vou mais me envolver em nada, vou cruzar os braços e vou ficar sentado no banco. É a situação de Elias, queixa, lamentação. E como ele não pode se queixar de Deus especificamente, ele acrescenta lá o que mataram todos os seus profetas e eu fiquei só. Deus responde a essas queixas de Elias de forma brilhante. Ele praticamente diz: levanta e vai trabalhar. Está achando ruim? Levanta e vai trabalhar. No versículo de número 15 do capítulo 19, depois dele falar "e fiquei só", terminar com "e fiquei só e procuram tirar minha vida", disse-lhe o Senhor: volta para o caminho do deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. Dá logo uma missão diplomática para ele, né? E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safete, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. E no final, ele acaba com a lamúria de Elias. Ele fala assim: também, fica você sabendo, não está aqui, fica você sabendo, é por minha conta, mas também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Talvez Elias se achasse o último biscoito do pacote, né, como a gente está dizendo, mas na verdade o pacote ainda estava cheio. Se ele havia matado 850 profetas, Deus tinha quase 10 vezes esse número de pessoas que continuavam fiel a ele, que não havia se corrompido, que não havia mudado o culto, né, de quem eles tinham firmado a fé no Senhor. E ele simplesmente fala para Elias isso aí: você está achando que está ruim, que vai morrer e que não quer estar se queixando? Eu não quero saber da sua queixa não. Faz o seguinte, você levanta. Você não quer mais ministrar não, né? Quer encerrar o teu ministério? Então vai lá e unge Eliseu, profeta em teu lugar. Mas levou ainda aproximadamente 13 anos depois desse evento para que de fato Eliseu tomasse o seu lugar, quando ele é tomado, né, e é levado em um redemoinho. Na caverna, ele se recusa a identificar a manifestação de Deus no forte vento, mas quando Deus o toma, ele não é abduzido, né? É como quem flutua através de meditação e vai
num cicio, não, né? Ele é levado num redemoinho, né? Ele vai sendo girado, talvez tenha chegado no lugar de destino com o cabelo todo desgrenhado, sabe lá como estava a sua roupa depois de girar. E era a manifestação de Deus nesse caso, mas lá na caverna não, porque o coração dele não estava voltado para aquele tipo de desafio. A gente precisa andar, caminhar. Se já esteve melhor, está difícil, não é para parar não, aí que é hora de continuar a jornada, e é isso que fica evidente aqui, naquilo que Deus fala com ele. E depois disso vai acontecer ainda muitas mais manifestações de Deus através da vida de Elias. O que a gente precisa então absorver e ver nesse fato ocorrido com Elias é que a força para continuar caminhando não vem de outra fonte a não ser do Senhor, é do próprio Deus que deve vir a nossa força. A proposta de Deus é bem clara para a gente quando a gente abraça o Evangelho, né? Não é o servo maior do que o Senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E aí vem Paulo e fala assim: porque vos foi concedido a graça de padecer por Cristo e não somente ser salvo por Ele. E esse versículo não é base teológica para ninguém ficar pedindo tribulação e adversidade e problemas. Não é isso que está sendo dito ali. E a gente diz que a fé é pela graça, e que graça é um favor merecido. Então, eu e você, nós não merecemos sofrer por causa do Evangelho, mas Deus nos dá essa graça, mas é uma graça que poucos desejam, mas está lá. Não diz que depois da gente entregar a vida a Cristo que vai ser só bonança, mas é desafio atrás de desafio. Pode mudar o tipo de tribulação, pode mudar a intensidade da dificuldade, pode mudar a intensidade do desafio, mas não é paz total. O lugar que não haverá choro, que não haverá dor, que não haverá morte, é na Nova Jerusalém, não é para essa terra. E Paulo também fala assim: se nós esperamos em Deus só para essa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. A nossa força para continuar a caminhar nesse momento que nós vivemos vem de Deus. Vem dele. Em segundo lugar, vem da certeza de que Deus nunca nos deixará só. Mesmo quando a gente estiver se sentindo só, nós não estamos sós. Nós, inclusive, não devemos pautar as coisas naquilo que nós sentimos, né? Às vezes a gente pode vir alguém à igreja e falar assim: hoje eu não senti nada, Deus nem se manifestou hoje, né? Mas também deve ter sido a música, né, que cantaram, acho que não ensaiaram direito. O ministro de música que só bota música velha, e o outro que só bota música nova, ele só bota música nova, essas músicas estão balançando, pulando. Eu não consegui nem ouvir Deus falar, não senti nada, não me arrepiei, mas a manifestação de Deus não é da forma que nós sentimos, né? Se fosse dessa forma, seria muito ruim. Colocar a percepção do agir de Deus naquilo que nós sentimos não é proposta bíblica evangélica, é proposta esotérica. O esotérico que vive de sensações, né, de experiências, de sentir. A gente vem por fé e pela convicção de que é Deus que está fazendo, é Deus que está no controle, é por Ele que nós existimos e nos movemos, independente do que está acontecendo ao nosso lado. É dele que vem a nossa força. E também da noção que o nosso descanso não é aqui. Se a gente tiver convicção dessas coisas, nós vamos nos alimentar da força de Deus para completarmos a caminhada que Ele quer que completemos. No caso do profeta que estamos vendo aqui nessa noite, depois que ele se alimentou, ele conseguiu, a partir daquilo que ele se alimentou, depois de ter comido, ele conseguiu completar a jornada que ele tinha que completar. Ele completou a jornada.
que a nossa força, a nossa alimentação, o nosso refrigério venha de Deus, que Ele nos impulsione a agir, que não seja nós mesmos agindo por nós, mas que a gente faça seja direcionado e guiado por Ele para completarmos a jornada. E que Ele nos dê, né, o vigor de Caleb, que depois de expulsar os inimigos da terra prometida e voltar para a área que ele havia espiado, para a terra que ele havia espiado, já avançado em idade, ele ainda pegou a espada e os homens e lutou e tomou o monte que ele queria. Então é dessa força, dessa magia que vem de Deus que a gente precisa se imbuir nesses momentos. Que Deus nos abençoe e que a gente possa viver essas experiências, e se por acaso a gente ficar cabisbaixo, desanimar, conforme o profeta, que a gente se permita ouvir Deus falar e fale Ele da forma que disser, que a gente consiga ouvi-lo e identificar que é Ele falando para a glória de Deus. Débora.